Bom dia a todos. Que Cristo venha fazer uma diferença em sua vida. Que Cristo venha fazer uma transformação. E que você venha agir e pensar em Cristo. Vou tirar o meu versículo aqui. A gente continuar nosso estudo. Porque eu, ó Senhor, teu Deus, te tomou pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Oh, glória! E Isaías 41:13. Isaías 41:13. Vai acontecer coisas em sua vida. Acontecer coisas em sua vida. Isso vai fazer todo sentido. Você tem que ser observador, tá? Quando você está na palavra de Deus, você tem que ser observador. Quanto mais você observa, mais graduado você vai estar. A palavra é uma palavra maravilhosa, saiu hoje para mim. Porque eu, ó Senhor, teu Deus, te tomo pela sua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 43:13, palavra maravilhosa. Ontem eu estava na hora do meu almoço, estava almoçando. Estava almoçando e aí chegou um rapaz lá. O rapaz era pastor. Ele era pastor. E eu não tenho nada contra pastor. O meu passo é pela palavra. Não tenho nada contra pastor. Meu passo é pela palavra. Se está escrito na palavra, porque eu estarei mentindo? Se está escrito dessa maneira, se Jesus passou isso para os discípulos, porque eu vou estar mentindo? Se não está escrito e dízimo é obrigatório e oferta não é obrigatório, por que eu vou falar que é obrigatório? Por que eu vou estar mentindo? Porque se for para mim andar dessa maneira, eu não quero andar. Se for para mim andar desse jeito, eu não quero andar. E ele falou que ele era pastor. Eu falei, pastor ou religioso? E ali começou. Eu falei para ele, quem crucificou a Cristo? Foi os pecadores ou foi os religiosos? Quem crucificou a Cristo? Só vou dar uma passagem prévia, tá? Vou abreviar aqui, porque faz todo sentido essa palavra. E na hora ele começou a falar de dízimo, de oferta. Eu falei que não era obrigatório. Falei que não existia a campanha do tijolo, não existia a campanha do azeite, não existia a campanha do sal. Isso são ritos. Isso não é de Cristo. E você sabe do que eu estou falando. Fiz uma pergunta para ele, eu falei quem eram os mestres religiosos da época. Não sei. Eu falei, você sabe de quem eu estou falando. Quem crucificou a Cristo foram mestres religiosos.
E nessa hora eu tô falando com ele, eu tô conversando, a gente tava conversando, tá? Não tava discutindo, era uma conversa. Mas no mesmo tempo eu tava pedindo sabedoria para Deus. Ao mesmo tempo eu tava falando, Senhor, você me colocou aqui para me falar o que está escrito, para me mostrar para o Senhor que é o Senhor, não é pastor, que quem salva é o Senhor, não é pastor e não é templo. Quem muda é o Senhor, não é apóstolo, não é bispo, não é pastor, não é obreiro, é o Senhor. Que através do pastor eu tenho o conhecimento da palavra e tenho que entrar em comunhão todo dia com o Senhor. Eu tenho que estar com o Senhor todos os dias. Então, Senhor, eu estou mostrando para o público, para as pessoas, que não é o Silvio salva, não é o pastor salva, não é a placa da igreja salva, e sim Cristo salva. Cristo é a salvação. Cristo é a modificação. Cristo é a extensão do seu próximo dia. Cristo é quem vai te avançar. Cristo é quem vai te transformar. E eu estava falando sobre isso. Aí ele falou, você está errado, meu amigo. Eu falei, como eu estou errado? Eu estou lendo, eu estou buscando. Aí ele usou como a palavra de humildade. Eu falei, Senhor, discernimento, conhecimento e sabedoria. Ele usou uma palavra de humildade. Eu falei, então você quer dizer aquele que busca na palavra do Senhor, aquele que acorda todos os dias, aquele que fala de Cristo para todos, aquele que reúne as pessoas para falar de Cristo, ouvir a Cristo e praticar a Cristo, aquele que está todo dia na palavra, aquele que está todo dia refletindo dos seus erros, para vir a não cometer os seus erros novamente, aquele que está desviando dos seus pecados todo santo dia através da palavra. Esse daí ele é desumilde porque ele conhece a palavra, porque ele conhece a Cristo. É isso que você está me dizendo. Porque eu conheço a Cristo. Estou falando para você que é Cristo, não sou eu, não é você. E tem que mover é Cristo. Então essa pessoa ela não tem a humildade por causa que ela tem a consciência. E quem tem a consciência não tem humildade. Quem tem humildade para você é aquele que você manipula, aquele que você leva através do medo, leva através da falta de consciência. É esse que é humilde. Não quis dizer isso. Foi só as palavras colocadas desta maneira. Eu ainda estando lá e ele ainda falando. Falei, amigo, não existe campanha do óleo. Amigo, não existe campanha da muralha. Amigo, não existe campanha do tijolo. Amigo, não existe campanha do sal. Amigo, o dízimo e a oferta você tem que dar por gratidão, não por obrigação. Você tem que ser grato para dar o dízimo e a oferta. Você não tem que pregar Malaquias 3:10 e colocar medo sobre as pessoas. Falar, ela só vai ser abençoada se ela dizimar e ofertar. A palavra de Deus fala que se fez novo. Tudo se fez novo através de Cristo. A gente não está tirando a palavra do Pai, como Cristo fala. Se você quiser continuar fazendo, que faça. Mas não por obrigação, e sim por amor.
e sim por gratidão. É assim que diz a palavra do Senhor. E ele falando. Aí ele falou: você não entende nada. Falei: exato, quem entende é ti. Aí ele pegou e falou: e quando o pastor morre e as ovelhas se dispersam? Ele quis falar que o pastor é ele e que as ovelhas se dispersam. Falei: meu amigo, isso eu ministrei ontem. Isso daí eu falo para você, essa passagem de Cristo está em Mateus 26, 31 a 35. Porque os mestres religiosos, eles ficam te perguntando onde está escrito, qual é o capítulo, qual é o versículo. E o meu povo seria o povo de Cristo. Eles querem saber que eles estão com dor. Eles estão na treva, eles querem saber de sair da treva, eles não querem saber do versículo e do capítulo. Eles querem saber, eles querem conhecer o sobrenatural. E quando ele usou dessa palavra, eu tinha ministrado ontem, um dia anterior. Eu tinha ministrado a mesma palavra que ele usou, dizendo que a pessoa precisa de um pastor. E se o pastor morrer, as ovelhas se dispersam. Por que eu estou passando essa passagem para vocês? Porque Cristo vai falar com vocês nos menores detalhes. Cristo vai falar com vocês na onde você acha que ele não vai falar, ele vai falar. É nos menores. Vocês têm que ser observadores. Falei para ele: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu falei para ele: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. A gente não está falando versículo, a gente não está passando por versículo. A gente quer andar com Cristo. A gente quer ter uma comunhão com Cristo. A gente quer ter um amor transbordante. A gente quer amar o próximo como a si mesmo. E a gente só vai conseguir isso estando junto com Cristo, entendendo a mentalidade de Cristo. E ele falou: e se você andar junto com ele, ele te passará os seus pensamentos. Ele deixará sobre você os seus pensamentos. Ele fala que ele é o conhecimento, a sabedoria. Ele deixa bem claro que ele é o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. O discernimento e a sabedoria. Ele deixa bem claro, Cristo deixa bem claro isso para nós. Quando ele falou da passagem de pastor, eu falei: esse pastor não é você, não sou eu. Esse pastor é Cristo. Ministrei ontem. Esse pastor que você está falando não é você, não sou eu. Esse pastor é Cristo. Quando sua vida está sem Cristo, você está perdido. Você está sem caminho. Você está sem trajetória. Pessoal, falando novamente, não tenho nada contra pastor. Mas a palavra do Senhor fala que você tem que ser irrelevante em minhas palavras. Você tem que ser inflexível, diz o apóstolo Paulo. Seja
inflexível na palavra do Senhor. O que ele falar é decreto. O que ele falar é o correto. O resto são os demais. Amém? Aí hoje de manhã não ia nem falar sobre isso. Fui tirar o meu primeiro versículo do dia. Porque eu, Senhor? Você acha que eu não falo isso todo dia? Porque eu? Porque eu tenho que fazer se mover. Você acha que eu não pergunto isso para Cristo? Porque eu, Senhor? Porque eu, ó Senhor, teu Deus, te tomou pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Quem me ajudou ontem? Isaías 41:13. Quem me ajudou ontem? Quando começou ali, as perguntas e respostas. Quem me ajudou ontem? Quem falou para ele falar sobre a passagem do pastor? Quem conduziu a conversa? Porque quando eu falei, acabou. Quando eu falei, esse pastor não sou eu, Silvio, e não é você, João. Esse pastor é Cristo. Quando na vida do meu povo, que é o povo de Cristo, estiver sem Cristo, estão dispersos, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, está dentro da igreja e não muda, está dentro da igreja e não se transforma, não transcende, não transborda. E eu não estou falando para você transbordar em dinheiro. E tem muitos dentro da igreja já tem muito dinheiro. Ele só quer paz. Ele só quer ter sabedoria e não quer nem dinheiro. Tem gente que eu já vi dentro da igreja e ganhou dinheiro e ele não queria dinheiro. Ele queria paz. Ele queria ter o entendimento que o dinheiro não comprasse. E o pastor estava na época, estava preocupado com o dinheiro dele. Estava preocupado com o carro dele. Então não estava preocupado com ele. Isso eu presenciei. Quem ia mudar a vida desse homem? Quem ia transformar a vida desse homem? Quem ia fazer ele transcender? Seria o templo? Que o pastor estava de olho no carro que ele andava e quanto ele ganhava? Isso eu presenciei. Ou seria Cristo, ele ter uma comunhão todo dia com Cristo? Ele sentar em sua mesa, ele e sua esposa, ele e seu filho, ele e seu pai, ele e sua tia, com qualquer outra pessoa. E ter uma convivência com Cristo, meia hora, 1 hora por dia, 2 horas, não sei quanto tempo. Quem poderia transformar ele? Era aquele pastor que olhava para o carro dele, olhava para quanto ele ganhava e falava e trazer essa ovelha para a igreja? Cuidado. Não tenho nada contra pastor. Não tenho nada contra pastor. Mas eu lhe pergunto,
Porque a palavra de Cristo não é pregada da maneira que tem que ser. Tenho nada contra pastor. Vocês têm que ter essa reflexão. Vocês têm que ter esse conhecimento. Como eu consigo ter essa reflexão, esse conhecimento? Você tem que ir para a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Melhor opção. Mateus, seguir até Apocalipse. Melhor opção. Não estude tudo de uma vez. Um elefante você só consegue comer ele inteiro aos poucos. Você não tem conhecimento nenhum. Você vai aprender aos poucos. Mas é necessário você estar com Cristo. Você entender o pensamento de Cristo para com você. Isso é necessário. Você está dependente do erro. Você está dependente do homem. Você está dependente do erro. Você está dependente do homem. E Cristo, ele veio para tirar essa dependência sua. Cristo quer ver você independente. A independente, eu não estou em comunhão, tá? Você vai estar em comunhão com a sua família, com Cristo. Você vai sentar, começar a estudar, começar a entender e vai estar em comunhão com a sua família. Você tem que entender por que as pessoas não pregam o novo evangelho completo, eu tô falando. Eu não tô falando para você o incompleto, uma passagem. Por que não prega o novo evangelho? Por que vive no Velho Testamento? E Cristo falou, e se tudo se fez novo? Por quê? Vocês têm que ter esse conhecimento. Ele veio me falar de temor de Deus. Ser temente a Deus. Você sabe o que é ser temente a Deus? Ele veio falar para mim. Falei, sei. É ter obediência. Não, não é isso. Eu falei, qual o significado da palavra temer? Bíblico. Qual o significado? É ter obediência a Cristo. Então fica difícil, né? A hipocrisia. Por isso fica difícil a caminhada com Cristo. Por isso fica difícil de ter Cristo em cada casa. Por isso fica difícil de ter a comunhão. Por causa desse simples detalhe. Vocês saíram do Egito. Mas o Egito não saiu de vocês. Moisés te libertou dos líderes egípcios. Mas vocês colocaram outros líderes, a não ser Cristo em sua vida. Vocês têm que refletir sobre isso. Vocês têm que refletir sobre isso. Reflita. Estude. Esteja em comunhão. Deus só vai te entregar segundo a sua capacidade. Ele não vai deixar você sem entendimento.
Ele te entrega segundo a sua capacidade. Ele não vai te deixar na mão. Ele é Cristo. Esteja com Ele, que Ele está contigo. Amém? Vamos para Provérbios. Vamos continuar o nosso estudo. Provérbios 20. Provérbios 20. Provérbios 20. Provérbios, pessoal, tem que fazer todos os dias. Se caso vocês queiram pular para ter um conhecimento de Mateus, pode pular. Mas Provérbios é bom ter todos os dias para você entender como você vai adquirir conhecimento, discernimento e sabedoria. Amém? Qual que é o caminho? Deixa eu fazer Provérbios aqui. Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra honrar, dar fim às contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e nada acha. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do pecado? É uma pergunta, responde aí. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, homem, carne, estou livre do pecado? Está fazendo essa pergunta, responde. A palavra de Deus fala e... se você falar e não pecou, você já pecou. Só de falar e não pecou, você já pecou. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Vê o que está alterado, vê o que está falsificado. Deus não aceita. Deus detesta essas coisas. Até a criança mostra o que é. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando você vai, gamba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis,
Em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Torne-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá nas mais profundas escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no fim não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele lhe dará vitória. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. O Senhor detesta pesos adulterados e balança falsificada não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e você pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preserva o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpa as profundidades do seu ser. Os açoites limpa as profundidades do seu ser. Então, quando você está ali, ó, Deus está batendo e você está refletindo, está limpando a profundidade do seu ser. Está limpando quem você é. Quando Deus está falando, quando Deus está reprimindo, dando a repreensão, você aceita se você quiser. Se você quiser rejeitar, você rejeita. Mas lembrem que a escravidão está em suas mãos. Lembre que a escravidão está contigo. Você pode soltar a escravidão e viver a um Cristo de libertação, ou continuar sendo escravo, precisando de um líder que não seja Deus em sua vida. E o único líder que você precisa em sua vida é Cristo, ou um verdadeiro líder. Ou um verdadeiro líder. Mas Deus fala que não tem não pecadores. Não existe pecadores. Ele detesta pesos adulterados e falsificados. Aí eu lhe pergunto, você vai ver os pesos adulterados e falsificados e vai continuando aplaudindo, vai continuando achando que está certo, e Deus detesta?
Você vai ser cúmplice disso? Você vai agir a favor sobre isso? Pare e pense. Pare e pense. Seja inflexível. Seja irrelevante. Não tenha flexibilidade, não deixe a brecha. Não deixe a brecha. Não dá flexibilidade. Porque se dá flexibilidade, você vai perder. Ó, isso está escrito na palavra. Deus falou sobre isso. Amém? Vamos para Mateus 26, 47. Mateus 26, 47 a 56. Mateus 26, 47 a 56. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Chefes, sacerdotes e líderes religiosos do povo. Eu vou falar de novo. Se você acha que líder religioso só vivia naquela época, eu vou falar, você está errado. Eu vou falar para você a palavra de Deus. Vou bater de novo nessa tecla, que ela é atemporal. O que aconteceu no passado está acontecendo hoje. Cristo está sendo entregue para os líderes religiosos. Isso está sendo entregue para soldados armados até os dentes. Isso está sendo entregue para a pessoa que fala na sua frente e quer ver seu bem. Depois você vai embora. Ela solta o veneno. Por isso que está sendo entregue. Pare para pensar. Pare para analisar. O que Jesus está falando? O que Jesus está vivendo? Porque se essa palavra não servisse para mim hoje, para que existiria a Bíblia? Se essa palavra não vai servir para meu filho amanhã, para que existiria a Bíblia? Traga a luz para onde há treva. Traga a consciência para a sua inconsciência. Então, enquanto ele falava, enquanto Deus está ministrando, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas. Uma grande multidão armada de espadas e varas. Enviadas por quem? Pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele que eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou.
Eu não vou falar algo para vocês que vocês têm conhecimento, vocês têm discernimento, e o Espírito de Deus vai falar, vai incomodar vocês internamente. Amém? O Espírito do Senhor tem que te incomodar. Você tem que ser sensível ao que Deus fala. Amém? Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos discípulos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Vocês acham que eu não posso pedir ao meu Pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais 12 legião de anjos? Como então se cumpriram as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Estou chefiando alguma... Disse-lhe: estou chefiando alguma rebelião para e venha prender-me com espadas e varas? Eu estou falando alguma coisa que não seja o que Cristo está falando? Eu estou falando alguma coisa que esteja fora do conhecimento, do pensamento de Cristo, fora da passagem de Cristo? Estou fazendo rebelião? A consciência. Cristo é a rebelião, então? Cristo está sendo a rebelião na vida do povo? Quando você prega a Cristo, quando você está em comunhão com Cristo, quando você está aprendendo com Cristo, então isso seria uma rebelião? É isso que Cristo está falando ali. Então tudo que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma rebelião. Tudo que Cristo está te entregando é como se fosse uma rebelião. Então eu sirvo por estar entregando aquilo que Cristo passou. Eu estou fazendo uma rebelião em sua vida. É isso que você quer dizer? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua aceitação de Cristo? Eu não sei quem é você. Tem pessoas aqui no grupo que eu não conheço.
outros eu conheço. Mas essa reflexão não sou eu que estou fazendo com você. É você que tem que fazer com você. Quem sou eu? Isso é uma rebelião? A palavra viva é uma rebelião? A passagem de Cristo é uma rebelião? O mover de Jesus Cristo é uma rebelião? Lembre-se. Que você foi liberto do Egito. Tem uma reflexão. E veja se o Egito está contigo. Veja se você atravessou o Mar Vermelho. E começou a adorar estátua feita pela mão do homem. Começou a adorar estátua feita de ouro pela mão do homem. Veja se você está adorando pessoas, não a Cristo. É isso que Cristo está falando. Veja se você está adorando o bem material e não a Cristo. Quando você está adorando coisas feitas pela mão do homem e não a Cristo. Veja o que está te trazendo a Cristo, não te afastando de Cristo. Cristo, a palavra de Cristo fala que ele veio para fazer divisão. Ele veio para a guerra, não para a paz. Quando ele fala sobre isso, ele fala: eu vim para separar os que são do que não são. Eu vim para separar o joio do trigo. Seja forte e corajoso. Eu estarei contigo. É assim diz o Senhor. Contudo, e vai se passando, eu lhe pergunto: por que eu, Cristo? Por que eu, Senhor? Teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41:13. Eu tenho que pegar, deixar ele me tomar pela mão direita, confiar no que ele está falando e continuar. Porque senão, ele já tinha cefado a minha vida. Ou não. Já tinha cefado a minha história. Ou não. Eu conheci a Cristo assim. Eu fui liberto assim. Eu fui liberto em casa. Na casa da minha madrinha. Foi assim que eu conheci a Cristo. Após eu fui para a religião. Aí eu não queria aceitar a Cristo. Eu não estava entendendo. Porque eu fui liberto, uma pessoa estava em comunhão todos os dias, ministrava todos os dias, não frequentava templo, e eu comecei a frequentar templo. A partir do momento que eu frequentava templo, eu estava como se uma troca estava fazendo com Cristo.
Tá fazendo uma troca. Da mesma maneira que você tá. Você tá indo à igreja não para viver com Cristo, mas para ganhar de Cristo. Tá fazendo essa troca. Se não é você que eu tô falando, não precisa desanimar. Não precisa ficar nervoso. Se não serviu para você, não serviu. Se serviu para você, você veste. Eu tô falando de mim. Tô falando o que me libertou, da maneira que me libertou, e o que estava me acorrentando. Começou a me acorrentar. E eu comecei a me revoltar. Eu comecei a falar, eu não quero viver dessa maneira. Eu não quero ser crente. Aí eu comecei a buscar. Aí até Satanás é crente. Crente é o que crê. Crente não é o que está no templo. Eles não são especial. E eu não sou especial. A palavra está para todos. Mas todos estão para a palavra? A mudança é para todos. Mas você quer ter mudança? É algo para você parar e refletir. Aí eu falei, mas Deus era tão bom comigo. Quando eu estava em comunhão com Ele. Por que aqui eu só quero vender mais? Quero ganhar mais dinheiro. Quero mais dar dízimo e oferta. Eu não entendi o porquê. Me afastei. Saí do ciclo religioso. Mas Deus sempre falou, eu tenho uma promessa para contigo. E eu sempre falei para Deus. Se a promessa foi para mim ficar mentindo, eu não quero. Se a promessa foi para mim ficar mentindo como esses pastores, não estou falando de um, estou falando de vários que me chamaram para ministrar. Eu não quero. Prefiro viver eu sozinho. Prefiro viver eu só com o Senhor. Se essa foi a promessa, dessa maneira, eu não quero. Agora, se for a promessa, para mim pegar e falar o que está escrito, entregar o que está escrito, entregar o que acontece, esta promessa eu quero. Vamos continuar. Cinquenta 54. Como então se cumpriram as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e vara? Todos os dias eu estive ensinando
no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Amém? Amém. Seja forte e corajoso. Queira transcender. Queira se transformar. Queira entender. Queira ter mais capacidade. Se capacita. Queira ter mais capacidade. Que Deus vai entregar para você segundo a sua capacidade. Amém? Eu vou estar agradecendo a todos. Que a paz de Deus esteja com todos. Que a paz de Deus esteja em sua casa. E se não estiver, que ela volte a reinar em seu lar. Amém? E se Deus quiser, amanhã eu volto.